Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje um santo espanhol que nasceu em Espanha e viveu grande parte da sua vida em Lima, que é a capital do Peru hoje. E é para nós um modelo de cristão. Foi um grande bispo e nós rezamos com todo o povo da igreja, com a igreja toda, porque quando o santo é da igreja, é toda a igreja, seja fala que língua falar. Enviamos as nossas saudações para os doentes, de modo particular aqueles que nos acompanham em casa, e celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que é bom sempre recordar, que é criada a partir do sonho, do trabalho, do sacrifício, do esforço e sobretudo do testemunho da fé dos imigrantes católicos, língua portuguesa. Nesta missa vamos celebrar, lembrando a nossa irmã Sandra Fersek, Alberto Pinto da Silva e Maria José Medeiros. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, concedei-nos a perseverança no fiel cumprimento da vossa vontade, para que em nossos dias aumente em mérito e em número o povo dedicado ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do monte Ore para o Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. No caminho, o povo impacientou-se e falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste sair do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e já nos causa fastio este alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que mordiam as pessoas, e morreu muita gente de Israel. O povo dirigiu-se a Moisés dizendo: pecamos ao falar contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor para que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre um poste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela ficará curado. Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava
para a serpente de bronze e ficava curado. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu vou partir. Haveis de procurar-me e morrereis no vosso pecado. Vós não podeis ir para onde eu vou. Diziam então os judeus: Irá ele matar-se? Será por isso que ele afirma: Vós não podeis ir para onde eu vou? Mas Jesus continuou dizendo: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ora, eu disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então perguntaram-lhe: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Absolutamente aquilo que vos digo. Tenho muito para que dizer e julgar a respeito de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu comunico ao mundo o que lhe ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que por mim nada faço, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que é do seu agrado. Enquanto Jesus dizia estas palavras, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Nós, no domingo passado, dissemos que toda esta semana a liturgia nos iria apresentar quem é Jesus. E toda a meditação, toda a reflexão tem a ver com isso. E no Evangelho de hoje, tirado de São João,
um santo da igreja, um padre da igreja, mais ou menos do ano 420, chamado São Máximo de Turim, escreveu um comentário a respeito deste Evangelho, uma reflexão. Daquela frase que ouvimos no Evangelho: quando tiverdes erguido ao alto o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E São Máximo de Turim faz uma reflexão a partir desta expressão: quando tiveres erguido ao alto o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E diz São Máximo de Turim: Cristo, nosso Senhor, foi crucificado para libertar a humanidade no naufrágio deste mundo. No Antigo Testamento, Moisés tinha erguido no meio dos hebreus, como ouvimos na primeira leitura, que morriam, uma serpente de bronze amarrada a uma estaca, a um poste, estando o povo, quando eram mordidos pela serpente, que são os perigos, um dos perigos do deserto, as serpentes, os escorpiões, animais venenosos, o povo era chamado a olhar para aquele poste onde estava crucificada a serpente, e pôr ali os olhos, e portanto, era um sinal, diz no livro dos Números, capítulo 21, versículo 6, do qual retirou o remédio, portanto, de tal poder contra as picadas das serpentes, que na nossa terra, no continente, são as víboras. Os Açores não têm essa realidade, mas nós, no continente, é raro, mas é possível. Portanto, em Moisés, o povo era convidado a olhar para o poste, para a serpente, e ficava curado. O Senhor não deixa de recordar este episódio do Evangelho, quando diz: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto. Portanto, aquela serpente preparava para o grande sacrifício na cruz. A serpente é, pois, a primeira a ser crucificada. Isso por Moisés. É justo que assim seja, já que o diabo foi o primeiro a pecar aos olhos do Senhor, diz no livro do Gênesis, capítulo 3. Ela é crucificada numa vara, o que é justo, dado que o homem foi enganado por via da árvore do desejo. Doravante é salvo por uma árvore pregada a outra árvore. Depois da serpente, foi o homem que foi crucificado no Salvador, sem dúvida para punir não só o responsável, mas também o crime. Em Jesus Cristo, o que foi crucificado na cruz foi o pecado dos homens e daqueles todos, toda a pessoa que for aderindo a Jesus Cristo, na cruz, o pecado foi crucificado na cruz. Diz São Máximo de Turim nesta reflexão. A primeira cruz vinga a serpente, a segunda, o seu veneno. O veneno que a sua persuasão incutiu no homem foi rejeitado e sanado. Eis o que o Senhor fez com a sua natureza humana. Ele, o inocente, sofreu. Nele a desobediência causada pela famosa mentira do diabo foi corrigida. Libertado da sua culpa, o homem foi libertado da morte. Uma vez que temos como Senhor aquele Jesus que nos libertou pela sua paixão, mantenhamos permanentemente os olhos fixos nele, na esperança de encontrarmos neste sinal a cura para as nossas feridas. Nós somos convidados, como Moisés convidou no Antigo Testamento o povo quando era mordido pelo veneno da serpente, a olhar para o poste. Somos convidados a olhar para a cruz, onde foi crucificado não a serpente, mas o autor que liberta do veneno da serpente.
Isto é o raciocínio de São Máximo, já no século V, que convidava os cristãos a olhar para a cruz. Se o veneno da avareza se espalhou dentro de nós, olhemos para a cruz. Ela nos livrará. Se o desejo, esse escorpião que nos corrói, imploremo-nos a ela e ela vai curar-nos. Se as mordeduras dos pensamentos deste mundo nos dilacerarem, oremos e viveremos. Estas são as serpentes espirituais da nossa alma. O Senhor foi crucificado para as espizinhar. Ele mesmo diz: olhai que vos dou poder para pisar aos pés serpentes e escorpiões. Nada vos poderá causar dano. Diz São Lucas no capítulo 10, versículo 9. Nós hoje, o homem, os cristãos, ao longo de todos os tempos, são chamados a olhar para a cruz. Mas, sobretudo, o significado, desde o Antigo Testamento. No deserto, aquela serpente libertava o homem das picadelas do veneno. Em Cristo, o próprio veneno foi crucificado em Cristo, porque Cristo não tinha pecado, não foi crucificado por causa dele, mas para matar o veneno que existe em cada um de nós, expresso nas mais variadas situações. Isto é o raciocínio de São Máximo de Turim, do século V, que tem acompanhado ao longo da história os cristãos. O santo que nós hoje celebramos, que certamente muitos poucos ouviram falar no nome deste santo, até porque é espanhol, São Turíbio de Montrevejo. Montrevejo era o nome de família. Ele era de Maiorca. Nós sabemos que em frente a Barcelona há umas ilhas, a Palma de Maiorca, aí há 2 ou 3, e ele era daí e veio para Salamanca. Nós sabemos, por exemplo, a nossa Universidade de Coimbra é uma das mais antigas da Europa. Coimbra, Salamanca e Sorbonne, em Paris. E São Turíbio era professor, era um grande estudioso de leis em Salamanca. E a determinada altura não havia ninguém que quisesse ir para a América Latina, para ser bispo da América Latina. A Espanha dominava onde hoje é o Peru há 50 anos, eram só 50 anos. E portanto, ele, a igreja, convidou, era leigo, e foi preparado para ir para aquele território. E quando lá chegou, viu uma devassidão tal que ele pôs no lema episcopal isto: Cristo é a verdade, não é costume. E esta frase serve para os nossos dias. Cristo é a verdade, não é um costume. Às vezes ouvimos algumas pessoas que foram batizadas a dizer: eu sou cristão porque a minha avó, o meu pai, a minha família era cristã, era católica. Cristo passa pelo costume. Aquela pessoa não fez adesão nenhuma a Jesus Cristo, nem sabe o que é isso. Ser cristão ou católico por causa da família é isto que o São Turíbio diz: Cristo é a verdade, não é um costume. E esta frase, reparai, do século XVI, continua tão atual. Portanto, nós olharmos para Portugal, de vez em quando os nossos políticos querem meter assim uma lei mais esquisita, que implica com a moral, com o valor da vida, com alguns valores, aparece sempre alguém a dizer: eu sou católico e concordo com isso. Eu também sou católico e concordo com isso. E é isto que o bispo diz. É católico por costume, não aderiu ao projeto de Jesus Cristo, não aderiu a nada, não sabe o que é isso, mas apresenta-se com muita euforia.
Eu sou católico também, e concordo com isto. Sou católico moderno. Eu no domingo passado disse que, por exemplo, a Alemanha atual tem um grande desafio pela frente religiosamente. Os católicos da Alemanha, e cada vez se fala mais, e alguns padres estão a tomar algumas posições, e o mundo está atento à Alemanha, à Suíça, àquele centro, e o dilema da Alemanha é muito simples: ou segue a proposta religiosa da Merkel, ou segue a proposta religiosa do Papa Benedito XVI, que são os dois alemães. E não há mais nada a dizer. Mas a Merkel não é religiosa. É assim. É evangélica, plenamente convicta, onde cabe tudo, uma religião presidida pelo Estado, onde, portanto, tem regras, a religião que a Merkel defende para a Europa e para tudo, e que atinge a própria Igreja. E o Bento XVI também é alemão, é um homem de estudo, um homem de fidelidade à tradição, um homem que procura a verdade, procura ser fiel a Jesus Cristo, e que ninguém pode dizer o contrário, que está com a idade que está. É o dilema da Igreja hoje. É hoje o dilema. Ou seguimos um, ou seguimos outro. E à Igreja da Merkel, nós temos que dizer as palavras deste bispo: Cristo é a verdade, Cristo não é um costume. É um costume, modifica-se, dá-se-lhe uma volta. A Igreja de Bento XVI é de fidelidade, é de amor a Jesus Cristo, é de verdade, de retidão. E é isto, reparei, nós, na Igreja, que estamos a viver a Quaresma, temos que ser fiéis a esta gente. A São Máximo de Turim, a São Turíbio de Mogrovejo, a vida deste bispo espanhol. Ele dizia: amar os homens a nós confiados como se ama a Cristo. Ele foi bispo daquela cidade, onde hoje é mais ou menos o Peru, durante 25 anos. Primeiro não queria vir e depois foi ficando. E o ideal dos cristãos na altura acreditava-se que nós tínhamos éramos mais evoluídos, tínhamos feito um progresso de ciência, e queria-se que os povos primitivos, porque havia sacrifícios humanos. Na América Latina pegavam-se em crianças e matavam-se para fazer um sacrifício a um Deus. E essas pessoas que agora andam aqui a confundir, a dizer isto e aquilo, nunca falam disso. E este bispo de Lima queria valorizar aquele povo. E um dos problemas maiores que ele teve foi com as autoridades que também vinham de Espanha. Ele não abdicava de uma visita pastoral, de estar com as pessoas daquela região, para estar numa festa no Palácio dos Governantes. E teve muitos problemas. Muitas dificuldades. E no fundo, é isto. Este homem, este bispo, faleceu numa viagem em 1606, foi canonizado passados 100 anos pelo Papa Bento XIII. O Bento é o 16, já houve mais outros Bentos. E São João Paulo II proclamou padroeiro do episcopado da América Latina. Este bispo é o padroeiro do episcopado da América Latina, do amor ao povo. Nós vivemos hoje um tempo muito conturbado, em que se modifica a história, modifica-se o significado das coisas, mas o cristão tem que amar a verdade. Esta frase, este bispo, quando chegou à zona do Peru, encontrou já a segunda geração, muitos filhos
dos primeiros que chegaram, como nós estamos na nossa imigração hoje, em que estamos num fenómeno de segunda geração. Este fenómeno da segunda geração já foi muitas vezes repetido. E estes filhos da primeira geração sentiam-se superiores ao resto do povo. E, portanto, isso dava-lhes pergaminhos para fazer todas as asneiras que quisessem contra o povo. E usando a própria religião. Eles é que sabiam de religião, eles é que sabiam das coisas, e portanto, aplicavam. E o bispo chega lá e começou a dizer esta verdade. Cristo é a verdade, não é um costume. E, para pôr na ordem todos aqueles que pensavam que eram senhores da verdade, a verdade adaptada àquilo que eu quero, àquilo que me convém, àquilo que me agrada, a verdade àquilo porque hoje na religião, e muitos estão a aderir a isso, a religião é aquilo que me agrada. Eu vou buscar uma coisinha aqui, buscar outra coisinha ali. Não, a religião não é o que te agrada, é a fidelidade à verdade, o amor a Jesus Cristo, a saber o significado da cruz, porque é que Deus enviou o seu Filho e o sacrificou na cruz. Isso é que é ser religioso. Agora, adaptações ao mundo, já muita gente ao longo dos séculos, ao longo da história da Igreja, se tentou adaptar ao mundo e fizesse com que a Igreja se adaptasse a eles. Então, que este santo interceda por nós e que rogue por nós, e sobretudo neste tempo conturbado que nós vivemos, as notícias, eu não sei se há notícias, porque os jornais oficiais estão muito bem controlados, mas hoje, por exemplo, em Lisboa há problemas com a polícia e com certos grupos que são entusiasmados a fazer certas asneiras por interesses políticos. Mas os jornais, não sei se algum falará disso ou falará à sua maneira, mas hoje há problemas, que são estes problemas que nós estamos a viver do passado, e que nós temos o direito e sobretudo a obrigação de saber que houve gente que foi muito correta, que foi muito justa, que amou o seu povo como este santo. Houve muita gente que foram autênticos bandidos naquele tempo, mas este bispo foi um homem de Deus. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, foi pela coragem e persistência dos apóstolos que a Igreja pôde crescer por toda a parte, para que o Pai nos ensine a ser como eles, digamos: dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos pastores postos à frente das comunidades, pelos que servem e confirmam na fé os seus irmãos, e pelos fiéis que nas provações estão ao seu lado, oremos. Pelos leigos mais ativos nas paróquias, pelos que se empenham na catequese e na liturgia, e pelos que se comprometem na ação socio-caritativa, oremos. Pelos discípulos a quem Jesus dá a sua paz, pelos que a têm e a oferecem aos que a perderam, e pelos que sofrem por não a ter, mas a procuram, oremos. Pelos que se alegram pelos bens que o céu lhes dá, pelos que nunca estão contentes com o que recebem, e pelos que até no sofrimento encontram Deus, oremos. Pelos que se reúnem nesta igreja cada domingo, e pelos que aqui recebem a palavra e o pão da vida,
que lhes dão forças contra o príncipe deste mundo. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei-nos trabalhar com alegria pela Igreja e sentir dentro dela a paz de Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a honra e glória do nosso bem toda a santa Igreja. Oremos por este sacrifício de reconciliação. Perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, pelo jejum quaresmal, reprimis os vícios e elevais o Espírito, infundis a fortaleza e dais a recompensa, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes proclamam alegremente a vossa glória, permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo humildemente o vosso louvor. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo, bendito vem o nome do Senhor. Ó Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Sandra Fersec, Alberto Pinto da Silva, Maria José Medeiros,
Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que participando assiduamente nestes divinos mistérios, alcancemos as alegrias do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, muito obrigado, desejo a todos e sobretudo a quem nos acompanha em casa, muito obrigado por estarem connosco. E hoje, na festa deste Bispo, São Turíbio, recordar esta frase que ele deveria repetir muitas vezes: Cristo é a verdade, Cristo não é o costume. Então que isto sirva para a nossa vida, que ele deveria dizer isto várias vezes na sua vida como Bispo, e nós precisamos no nosso tempo também de ouvir isto. A todos boa noite, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.